Na China existem vários métodos matemáticos que foram desenvolvidos ao longo dos tempos e que são pouco conhecidos no Ocidente. Vamos falar de dois. O primeiro tem a ver com o método da multiplicação, onde pegamos em duas parcelas a multiplicar e o dividimos em linhas sobre uma folha de papel. A quantidade de linhas a desenhar é igual ao número a multiplicar, separando cada número por um espaço, sendo a segunda parcela desenhada transversalmente interceptando as linhas da primeira, como podemos verificar. Depois desenha-se uma linha angular entre os espaços que separam os números, separando a figura em 3 secções, contando o número de interseções em cada secção. Como podemos verificar, somando-as separadamente, originou 3 algarismos que, lendo da esquerda para a direita, consiste no resultado da operação. Este método permitiu aos chineses fazer cálculos de multiplicação sem ter grandes noções de tabuada. Os chineses sempre foram muito práticos nos seus cálculos, e embora não houvesse muita teorização dos seus conceitos matemáticos, conseguiam encontrar métodos que lhes permitissem fazer cálculos onde quer que estivessem. Mesmo antes de ser introduzido o cálculo com papel e lápis na China, os chineses usavam muito este método, mas desenhando noutro tipo de superfícies, como por exemplo numa superfície arenosa, ou mesmo usando bastões feitos em materiais como bambu ou marfim para representar as linhas. Neste caso, o cálculo é feito com 3 algarismos em cada parcela, e como se pode verificar, o método é o mesmo. Nesta operação, a figura não é dividida em 3 secções, mas sim em 5, devido ao facto de haver mais algarismos representados, aumentando o número de espaços entre as linhas. Se por acaso um dos algarismos fosse o 0, desenhava-se uma linha, mas entressejado, e as interseções com essa linha não eram contadas. Neste caso, após contarmos as interseções, verificamos que uma das somas da secção do meio originou um número maior que 10. Analogamente ao método tradicional, o algarismo da esquerda é somado ao número da esquerda. Depois, do mesmo modo como o exemplo anterior, os números originados pelas somas das interseções é escrito da esquerda para a direita, dando origem ao resultado. O segundo método foi inventado no século XI, revolucionando os cálculos aritméticos chineses, sendo um método ainda muito ensinado na China. O método ábaco. Este método, considerado a primeira calculadora do mundo, começa a ser ensinado na escola a crianças a partir dos 4 anos de idade. O ensinamento desta arte tem benefícios, como estimular as mentes das crianças, assim como a sua coordenação motora. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, as suas capacidades motoras e mentais estão tão desenvolvidas que, trabalhando com o ábaco, conseguem resolver certas operações mais rapidamente do que utilizando uma calculadora digital. A rapidez de execução é impressionante. Certas crianças, através de muita prática, dedicação e concentração, conseguem até numa fase avançada da sua aprendizagem resolver operações através da utilização de um ábaco imaginário, transformando-se em verdadeiras calculadoras humanas. Assim concluímos a nossa apresentação de 2 dos muitos métodos de cálculo utilizados na China.